O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, e hoje de forma muito especial, com muito carinho, querido prefeito Zenaldo Coutinho, no dia do seu aniversário, e você fez a coisa mais bonita que tem, é vir para a igreja, para agradecer a Deus, para louvar pelo dom da vida, e fazemos isso debaixo do manto de Nossa Senhora de Nazaré. Não há lugar mais aconchegante, mais cheio de carinho, de proteção do que debaixo do manto da Mãe de Deus. Parabéns porque você quer celebrar o dom da sua vida exatamente aqui na igreja, no lugar da família dos filhos de Deus. Isso faz muito bem e é um testemunho. Caríssimos irmãos e irmãs, o rei Davi, cujo finalzinho de vida nós ouvimos na primeira leitura, e quem acompanha as leituras diárias, viu durante esses dias várias peripécias nos episódios da vida daquele rei. Foi uma pessoa que marcou de uma forma decisiva a história do povo. Uma personalidade muito rica, qualidades, defeitos, misérias, pecados, arrependimento. Quando a gente vai à Terra Santa, em Jerusalém, ali onde está o lugar do cenáculo, tem ao lado também a tumba do rei Davi. E como os judeus têm este apreço, esse respeito profundo, justamente por aquele homem que recebeu do Senhor uma autoridade tão grande. Começou muito jovem a sua escolha, também misteriosa pela gratuidade do amor de Deus. Se nós olharmos para Saul, ele teve qualidades e pecados. Se olharmos para Davi, teve qualidades e pecados. Se olharmos para Salomão, seu filho, cujo reino foi consolidado, sabedoria de Salomão, expressão tão forte para falar da capacidade de discernimento. No entanto, sabemos que o final da vida de Salomão não foi muito bonito. Eu fico impressionado com a Bíblia, porque ela não tem acanhamento de falar, ao lado das qualidades, falar também dos defeitos. Quando Davi pecou e o profeta Natã foi até ele e contou uma historinha, uma parábola,
e ele disse: esse homem que fez tal crime deve morrer. Tu és este homem, diz o profeta. E esta palavra pode dirigir-se a todos nós. Os apóstolos de Jesus, cuja missão nós ouvimos neste Evangelho, aqueles homens saíram da sua profissão, da sua família, das atividades que lhes eram confiadas na sociedade, naquela mistura de religião e prática civil que caracterizava a vida do povo judeu. Eles foram chamados por Deus. Nosso Senhor olhou para eles com amor. Se olharmos para a lista dos apóstolos, não eram propriamente os exemplares mais perfeitos, de personalidades bem formadas. Um até traiu violentamente Jesus, o chefe deles negou conhecê-lo, um era cheio de dúvida, o outro era inseguro e daí por diante. Foram pessoas que passaram também por muitas dificuldades. O rei Davi, os apóstolos, o bispo que está aqui, os padres, cada um de vocês na autoridade que tem. Cada um tem um pouquinho de autoridade ou muita autoridade. Ou o prefeito, o pai de família, a mãe de família, o responsável por uma sessão no trabalho. A cada um de nós foi dada alguma autoridade. Qual é a diferença que o cristão encontra no exercício da autoridade? Vamos usar uma expressão que conhecemos. Ele não pretende ganhar o jogo no grito. A autoridade vem de dentro, senão ela não é reconhecida e não produz os frutos. Jesus teve muito trabalho com esse grupo de apóstolos, pela insegurança, pelas fraquezas deles, pelos seus pecados. Nosso Senhor precisou caprichar muito com eles, formá-los, ensinar, dar tantas coisas, e sabemos que eles só tiveram a força para iniciar a própria missão depois da vinda do Espírito Santo, após a morte e a ressurreição de nosso Senhor. Há um texto dos padres da igreja que diz assim: aqueles homens tão limitados, tão frágeis, quem poderia imaginá-los espalhando a boa nova por todas as partes? Ensinamentos para todos nós da liturgia da missa, que é a missa de hoje mesmo. Ensinamentos que devem ficar bem gravados em nosso coração. Que venha de dentro a nossa responsabilidade, a nossa tarefa, nossa eventual autoridade. Que venha de convicções profundas, que venha de escolha de valores que têm consistência em nossa vida, que nós busquemos aquilo que representa o bem comum. Com muita liberdade posso dizer isso ao prefeito Zenaldo Coutinho, no sentido de que a sua tarefa tem que ser esta da paixão pelo bem comum. Mas cada um de nós, na própria vivência, na sua tarefa, precisa se apaixonar por valores que não passem, valores que tenham consistência. Olhando para Davi, olhando para os apóstolos de Jesus e todos os seus discípulos, no correr da história, uma das coisas mais bonitas é a capacidade de rever os próprios rumos. Se falharmos, a honestidade do arrependimento, a capacidade de recomeçar, de buscar estradas novas. Por isso estamos aqui na Basílica de Nazaré, que é um dos lugares da indulgência do Ano Santo,
da misericórdia. A misericórdia de Deus é proclamada com toda a força. Não existe pecado sem perdão, mas o ponto de partida para o perdão é eu reconhecer a minha limitação. Quem não a reconhece, não abre as portas para a misericórdia de Deus. Quem se fecha no orgulho, quem se acostuma com a maldade, com o pecado, não consegue acolher o perdão de Deus porque não se julga necessitado deste perdão. Capacidade de revisão corajosa da própria vida vale para todos nós, começando pelo rei Davi, cujo final de vida nós escutamos hoje. Outra atitude importante, olhar ao nosso redor e enxergar o bem existente, o bem que nós fazemos e o bem que as pessoas nos fazem. Os discípulos saíram por todos os lugares anunciando esta paz para todas as partes e fazendo o bem, não deixaram ninguém passar em vão perto deles. E vale a pena terminar dizendo o que eles tinham que levar. Deviam ser despojados. Outra narrativa da mesma história que ouvimos hoje diz que onde chegassem tinham que dizer: paz a esta casa. Cada um de nós, na sua vocação, na sua idade, na sua formação, na sua responsabilidade, seja portador, portadora dessa paz, que só pode nascer de dentro do coração. Aliás, a paz tem que ser fruto do Espírito Santo, senão ela não chega para as pessoas, para as comunidades, para as nações. Enfim, desejo, meu querido Zenaldo, muitas felicidades com sua esposa, suas filhas, que Nosso Senhor abençoe a sua vida e que possa cada vez mais viver a missão que lhe é confiada na sociedade. Faz parte da orientação da Escritura o reconhecimento das autoridades constituídas, mais ainda quando essas autoridades compartilham a mesma fé que é a nossa fé cristã. Por isso é que o prefeito se sente muito à vontade de fazer a festa do seu aniversário aqui na igreja, louvando a Nosso Senhor pela sua vida. Façamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal.